Você já ficou se perguntando por que aquela porta que parecia perfeita simplesmente se fechou sem explicação? E se eu te dissesse que essa porta foi fechada para te livrar de uma armadilha espiritual que você ainda não enxergava? Nem toda porta aberta vem de Deus. Algumas são iscas do inimigo, mas o céu te ama tanto que prefere te frustrar agora do que te perder lá na frente. Se essa palavra já está tocando algo dentro de você, curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo: eu confio no livramento. Esse comentário é sua declaração de fé. Você está dizendo ao céu, mesmo sem entender, eu confio no que foi fechado. A primeira coisa que você precisa entender é que nem tudo que brilha vem de Deus. Há portas que parecem oportunidades, mas escondem armadilhas. E Deus, em sua infinita misericórdia, às vezes te frustra temporariamente para te preservar eternamente. O céu enxerga além do entusiasmo momentâneo. Ele vê o futuro, os bastidores e os laços que o inimigo tenta armar com a aparência de resposta de oração. Aquela porta que se fechou parecia perfeita. Talvez fosse um relacionamento, uma proposta, um novo caminho. Tudo parecia promissor, alinhado, abençoado. Mas, de repente, se fechou. E você ficou sem entender. Chorou, questionou, até duvidou da sua fé. Mas hoje, o céu está te dizendo, eu fechei porque eu vi o que você não via. Deus não te frustrou para te punir. Ele te salvou de algo que poderia destruir sua fé, sua identidade ou o seu propósito. O inimigo sabe usar aparência, sabe pintar de dourado o que por dentro é vazio. Mas Deus é Pai. Ele prefere ver seu coração partido por um tempo, do que ver sua alma presa por uma vida inteira. Você ficou decepcionado e achou que era o fim. Mas foi exatamente nessa decepção que Deus te escondeu de um desastre. O não que você recebeu não foi o universo contra você, foi o céu te blindando de uma tragédia espiritual. E é por isso que hoje, com mais maturidade, você consegue olhar para trás e ver, aquela porta não te servia, ela ia te prender. A verdade é que você não perdeu. Você foi preservado. Deus te poupou de entrar num ambiente que parecia bonito por fora, mas estava infestado de manipulação, traição, contaminação espiritual. E se você tivesse entrado, teria se ferido profundamente. Mas Deus interviu a tempo. Sim, o choro foi legítimo, mas o livramento foi ainda maior. E sabe o que é mais incrível? Enquanto você chorava por uma porta que se fechou, o céu já estava trabalhando em algo infinitamente melhor. Algo que não vem com armadilhas, nem laços ocultos. Vem com paz. A verdadeira bênção não te escraviza, ela te eleva. Não te faz mendigar atenção, ela te afirma com propósito. Escolhido, presta atenção agora porque isso é espiritual. Essa porta que se fechou foi livramento. Foi o céu te protegendo de algo que parecia bonito, mas estava envenenado por dentro. E agora, porque você confiou, o céu está se movendo. Uma nova oportunidade real está sendo ativada. Uma mudança de casa pode estar próxima. Uma restituição emocional e financeira está a caminho. Se essa mensagem está falando com você, clique agora no botão Valeu Demais e envie um valor simbólico de até $100. Não é sobre dinheiro, é sobre fé, é sobre declarar, eu confio no processo mesmo quando a porta fecha. E comenta aqui embaixo, eu confio no livramento. Esse comentário é uma senha espiritual. É a sua forma de dizer ao céu, eu aceito a proteção e estou pronto para a verdadeira promessa. E o que vem aí vai provar que valeu a pena esperar. Às vezes, a gente não entende o corte imediato porque ainda não tem noção do peso que estava prestes a carregar. Você achava que dava conta? Que aquilo era bênção, que era a resposta. Mas Deus sabia que lá na frente aquilo te esmagaria. Então ele te arrancou. Ele tirou antes da hora para te livrar da destruição disfarçada de alvo de oração. E sim, foi doloroso.
porque a alma se apega fácil ao que agrada os olhos e conforta o ego. Mas o céu não trabalha para agradar a tua carne. Ele trabalha para proteger o teu destino. E se fosse preciso te fazer chorar por um tempo, Deus preferiu isso a te ver preso numa estação que não foi feita para você. Hoje você começa a entender que aquele corte foi bênção, porque se aquela porta tivesse aberto, talvez você nunca tivesse descoberto quem você é de verdade, nunca teria despertado seu discernimento, nunca teria buscado Deus da forma como buscou. A dor abriu um portal, e dentro desse portal, você se encontrou com a presença de forma viva. Aquilo que parecia tão bom estava, na verdade, te desviando do propósito. Deus viu que se você entrasse por aquela porta, aos poucos ia se afastar da essência, ia abrir mão de princípios, ia negociar sua paz em troca de conquista. E como o céu não negocia com engano, ele fez o que era necessário. Fechou a porta e te chamou de volta. Você pode não ter percebido, mas estava mudando. Estava se moldando ao que aquela porta exigia de você. E isso estava te afastando da sua unção. E Deus, em amor, interrompeu. Porque Ele te chamou para brilhar, não para se corromper. Te chamou para inspirar, não para se camuflar. E o que estava te moldando não vinha do céu. Foi aí que veio a dor. Mas também foi aí que veio o despertar. Porque quando a porta fechou, você voltou a se ouvir. Voltou a orar com verdade. Voltou a buscar direção. E é nesse retorno que a sua grande virada está nascendo. O que te machucou, na verdade, te realinhou. O que hoje é confuso, amanhã será clareza. O que hoje te frustra, amanhã será o seu testemunho. Deus está usando essa porta fechada para construir uma história que vai impactar outras vidas. Porque você não é só um sobrevivente, você é um escolhido. E escolhidos não andam por portas aleatórias. Andam por designação divina. Essa frustração não é o fim, é o início do verdadeiro caminho. O céu está limpando sua rota, está quebrando acessos errados, cancelando armadilhas com cara de presente e te reposicionando com força para onde realmente é seu. A frustração dói, mas a revelação que vem depois cura tudo. E um dia você vai contar isso com um sorriso, vai dizer, Deus me livrou. E outros vão se inspirar na sua história para entenderem que porta fechada também é amor, que atraso aparente também é proteção, que frustração momentânea também é salvação. O testemunho está em construção e a virada já começou. Você achou que aquela porta era perfeita, que tudo estava finalmente se alinhando, fez planos, sonhou, orava crendo que ali estava sua resposta, mas de repente, tudo travou. A porta fechou, e no seu coração veio a dúvida. Será que Deus me esqueceu? E hoje o céu responde, eu não te frustrei, eu te blindei. Blindar dói, porque no momento a gente não entende. Mas o Pai conhece o que os olhos não veem. Ele enxerga os bastidores, as intenções, os riscos espirituais. E se ele precisou fechar aquela porta, é porque ela te levaria a uma prisão disfarçada de bênção. Te proteger foi mais importante do que te agradar. Isso é amor maduro, isso é cuidado eterno. O que você não sabe é que se tivesse entrado, sua alma ia se contaminar. Seus dons iam se apagar, sua fé ia se esfriar, porque aquela porta não te levava para ele, te afastava. Era uma armadilha que o inimigo preparou com aparência de oportunidade. Mas o céu veio antes, interrompeu e te poupou. Hoje você pode não ter tudo claro, mas daqui a pouco vai agradecer por esse não. Vai entender que aquilo que parecia fechamento era livramento. E que o não de Deus te colocou no caminho do sim eterno dele. Você foi frustrado por fora, mas protegido por dentro. E isso, escolhido, é honra. Quando aquela porta se fechou, parecia que tudo tinha acabado. Mas, na verdade, foi aí que sua visão começou a abrir. Você começou a enxergar coisas que antes não percebia.
Começou a entender quem eram as pessoas ao redor. Começou a se perceber, se ouvir, se conhecer. A porta fechou, mas sua alma despertou. A dor da frustração gerou revelação. Deus usou o fechamento para te alinhar. Porque com a porta aberta, você não teria buscado como buscou. Não teria dobrado o joelho como dobrou. Não teria se rendido como se rendeu. O céu fechou um caminho para abrir o seu entendimento. E isso é mais valioso do que qualquer oportunidade passageira. Você viu máscaras caindo. Viu intenções verdadeiras sendo reveladas. Descobriu que aquela porta, se aberta, te colocaria ao lado de gente que te usaria e não te honraria. Gente que te esvaziaria emocionalmente. Mas agora, com discernimento, você entende. A visão que você ganhou é maior do que a porta que perdeu. E quando Deus te abre a visão, Ele está te preparando para algo maior. Porque Ele não te quer andando por aparência, mas por clareza espiritual. Ele não quer te ver indo só porque parece bom. Ele quer te ver indo quando é de fato seu. E agora você está mais pronto. Porque agora você enxerga. Você pensou que estava sendo atrasado, mas na verdade estava sendo redirecionado. Deus não te tirou da rota. Ele te reposicionou para a rota certa. Aquela porta era um desvio disfarçado, um caminho bonito, mas que te afastaria do seu propósito. E o céu não negocia o que ele te chamou para viver. Ele não vai permitir que você caminhe para longe da sua unção. Tudo parecia demorar, nada fluía, o ciclo estava travado, e isso te frustrou. Mas hoje você entende que o travamento era proteção, era o céu te dizendo, não é aí, era o Espírito Santo te puxando de volta para o centro. E agora que você aceitou o realinhamento, as coisas vão começar a fluir como nunca. O que parecia atraso era Deus preparando conexões verdadeiras, cancelando convites que eram armadilhas, bloqueando caminhos que eram ciladas e liberando espaço para uma nova estação. Você não está atrasado, você está exatamente onde deveria estar, porque a rota certa não é a mais rápida, é a que leva até o propósito. Deus não te quer só indo longe, Ele te quer indo no lugar certo. E agora que você entendeu isso, tudo vai mudar. Você está de volta ao eixo, de volta ao caminho da presença, de volta à rota da promessa. E essa porta que se fechou vai ser o melhor não da sua história. O que hoje parece ser um ponto fraco na sua caminhada, amanhã vai ser exatamente o lugar onde Deus vai te dar autoridade. O que você está passando não é só sobre dor ou rejeição, é sobre maturidade espiritual. Deus está usando essa frustração, essa decepção, esse não que você levou para construir uma rocha firme dentro de você. E essa rocha é o que vai te sustentar quando você estiver no lugar de influência que Ele está preparando. Porque o propósito não é só te levar ao alto, é te manter lá em pé, de pé, firme, sem se perder. E para isso, você precisa ter cicatrizes que sabem o caminho. Essa porta fechada que hoje você amaldiçoa, um dia será o seu maior testemunho. Você vai olhar para trás com lágrimas nos olhos e dizer, se ela tivesse se aberto, eu teria me perdido. Porque agora você enxerga que Deus não está interessado só no seu agora, mas no seu eterno. Ele está forjando alguém que vai sustentar peso espiritual, que vai carregar destino, que vai ter palavra com unção. E essa autoridade nasce aqui, onde dói, onde você é obrigado a confiar sem entender, onde tudo o que resta é a fé. A dor desse momento é real. Você sente o vazio, o silêncio e até a vontade de desistir. Mas dentro disso tudo, Deus está escondendo um poder que vai te levantar como voz para outros. O que hoje você vive em lágrimas, amanhã você vai ministrar com unção. Você está ganhando autoridade sobre essa dor. Está sendo posicionado espiritualmente, não apenas para sobreviver, mas para se tornar um canal de cura, direção e libertação. Porque o céu não desperdiça dor. Ele transforma em arma. Então, segura firme.
Porque cada lágrima que você chorou ao ver aquela porta se fechando será honrada. Cada oração sem resposta será justificada. Deus está criando em você uma fundação que o inferno não vai conseguir balançar. E o que parece frustração está gerando autoridade. E quando essa autoridade se manifestar, nada nem ninguém poderá impedir o que está vindo. Quantas vezes você chorou pedindo para aquela porta se abrir? Você fez jejum, orou de madrugada, pediu sinais, forçou conexões, implorou por uma resposta, e tudo o que recebeu foi silêncio. E hoje, com mais clareza, você percebe. Aquilo que parecia essencial para sua felicidade, na verdade, era um laço que teria te destruído. E o mais impressionante é que agora você não sente falta, você sente alívio. Deus permitiu que você amasse algo que depois Ele mesmo tirou. Mas Ele não é cruel, Ele é justo. Ele sabia que você precisava viver aquilo para entender quem você era, para aprender a não se contentar com migalhas, para ver o que você tolerava por medo da solidão. O que Ele permitiu foi parte do processo, mas o que Ele tirou foi livramento puro. E o fato de você estar hoje mais leve, mais desperto, mais forte, é a prova de que perder foi a melhor coisa que te aconteceu. Aquela oportunidade que você chamava de resposta, hoje você percebe que era só ilusão. Aquela pessoa que você dizia amar, hoje você entende que te impedia de crescer. Aquela proposta que você achava que era a porta dos sonhos, hoje você vê que te prenderia numa rotina de estagnação espiritual. O céu te livrou, não do que era ruim, mas do que parecia bom, mas não era para você. E isso é o maior tipo de proteção que existe. Então, agora você agradece, porque o que você pedia chorando, Deus te negou com amor. E agora você entende que a porta que se fechou foi, na verdade, o céu te dizendo: eu te amo demais para te deixar se contentar com tão pouco. E por mais que tenha doído perder, hoje você está mais inteiro por ter deixado ir. Isso é milagre. A maior mentira que o inimigo tenta plantar quando uma porta se fecha é: você foi rejeitado. Mas essa palavra não tem poder sobre quem é escolhido. Você não foi rejeitado, foi reposicionado. Você não foi esquecido, foi preparado. E Deus não fechou aquela porta para te fazer sofrer. Ele fechou porque a próxima estação da sua vida exige uma nova mentalidade, novos ambientes e uma nova postura espiritual. Você não foi deixado de lado, foi separado. E há uma grande diferença nisso. A separação de Deus não isola, consagra, não exclui, protege. E essa fase em que tudo parece travado é o tempo em que o céu está reposicionando seu coração, alinhando seu foco e ensinando você a não correr atrás de portas, mas a esperar pela porta certa. E a porta certa, quando vier, vai se abrir sem esforço, sem imploração, sem contaminação. O posicionamento que Deus está te dando agora não é só emocional, é espiritual. Você está deixando de ser alguém que implora para se encaixar e está se tornando alguém que carrega presença. E presença verdadeira atrai o que é do céu e repele o que é disfarçado. Deus está te elevando para um novo nível, onde você não vai mais correr atrás. Vai atrair o que carrega a mesma frequência espiritual que você. Por isso, não lamente o que foi fechado. Celebre o que está sendo alinhado. O que parecia castigo era só direção. E o que parecia fim era só o início de uma nova versão sua. Agora mais forte, mais firme e mais consciente de que quando Deus fecha uma porta, é porque Ele está te apontando para o caminho certo. Quando Deus fecha uma porta, a nossa mente carnal tende a interpretar como perda. Mas no mundo espiritual, nem tudo que sai da sua vida foi subtração. Em muitos casos, foi promoção disfarçada de silêncio. Enquanto você achava que estava sendo deixado para trás, o céu já tinha te colocado alguns degraus acima. Só não foi visível aos olhos humanos ainda.
A promoção espiritual raramente começa com aplausos. Ela começa com separação. Deus precisa te tirar de ambientes onde sua identidade está misturada. Ele precisa arrancar você de ciclos que não te veem como escolhido, mas como alguém comum. E às vezes, ele permite que portas se fechem justamente para você sair desses lugares com dignidade, mesmo que com dor. O que pareceu um não foi, na verdade, um sim para algo maior. Foi o céu dizendo: você não nasceu para isso. Tem mais, tem além, tem destino. E porque você suportou a frustração sem se corromper, Deus está te posicionando num novo nível. Mais limpo, mais alto, mais alinhado com quem você realmente é. Sua identidade não está mais misturada, ela está firmada. Isso é avanço. Você não está onde queria, porque Deus te colocou onde precisava. Você não tem ainda tudo que sonhou, porque o que Ele está preparando é maior do que você pediu. A porta fechada te tirou de um caminho raso e te jogou num ambiente de crescimento. Você foi promovido, só que foi em silêncio. E em breve isso vai se tornar evidente. Quando aquela porta se fechou, pareceu que tudo ficou escuro. Mas aos poucos, você começou a perceber algo diferente. A presença de Deus ficou mais forte. Aquilo que parecia perda, na verdade, abriu espaço para uma conexão profunda. Você se viu mais íntimo do céu, mais sensível ao Espírito, mais consciente da sua jornada espiritual. Deus permitiu o silêncio da porta para que você ouvisse a voz dele com mais nitidez. Porque enquanto a porta estava aberta, você ouvia muitas vozes, muitas opiniões, muitas influências. Mas depois que ela fechou, só restou uma voz, a dele. E é nesse lugar de exclusividade que nascem os maiores chamados, os maiores despertares, os maiores destinos. A porta se fechou, mas o céu se abriu. Você perdeu uma oportunidade humana, mas ganhou uma revelação divina. Você perdeu um caminho fácil, mas recebeu um caminho eterno. Porque agora você não anda mais por carência, você anda por direção. O céu se abriu para te mostrar que você não depende de portas humanas. Você depende da presença. E onde a presença está, não existe falta. Onde o céu se manifesta, existe provisão, existe cura, existe avanço. A porta que se fechou não te fez parar. Ela te posicionou para andar com mais autoridade. E agora, com o céu aberto sobre você, nada mais será como antes. Aquilo que te envergonhou vai se transformar em testemunho público. A dor que te fez se esconder vai ser o lugar onde Deus vai te levantar para impactar outras vidas. Porque tudo o que Deus permite tem propósito. E essa porta fechada foi o ensaio do palco onde Ele vai te exaltar, não para sua glória, mas para a glória dele. Você chorou em silêncio, foi julgado, ignorado, zombado, mas continuou firme, continuou orando, continuou crendo, e isso tem um peso no mundo espiritual. A fidelidade no meio da frustração é o maior sinal de maturidade, e Deus honra isso. Ele escreve os maiores milagres em páginas manchadas de dor, e você é uma dessas páginas. A vergonha de hoje será substituída por honra. Os olhares de dúvida serão trocados por admiração. As mesmas pessoas que viram a porta se fechando vão ver você sendo honrado. E não vão entender, porque vão dizer: como pode, depois de tudo isso, ele ainda se levantar? E o céu vai responder: porque eu sou o Deus que faz do fim um novo começo. O palco já está sendo montado. E o que parecia fracasso será cenário de glória. Aguenta firme, escolhido, porque o fechamento que te quebrou vai ser a base que Deus vai usar para te levantar diante de muitos, e quem viu você cair vai ter que aplaudir quando Deus te exaltar. O fechamento daquela porta foi só o primeiro passo de um caminho que estava oculto. Você achava que ali era o seu fim, mas o céu sabia que era só o início. Deus precisava te tirar da rota confortável para te levar à rota do destino. A jornada começou com dor,
mas está se transformando em missão. Você já não é mais o mesmo. A dor te limpou, a frustração te curou, a solidão te ensinou. E agora você está no caminho certo. Talvez ainda sem todos os recursos, talvez sem todas as respostas, mas com paz. E a paz é o sinal de que o céu está à frente. A direção foi liberada e o seu propósito está sendo ativado. Deus te ama tanto que preferiu te ver quebrado por um tempo do que perdido para sempre. Ele te arrancou daquela porta porque ela não levava ao que ele sonhou para você. E agora, cada passo que você dá, mesmo sem ver o final, está te levando mais perto do destino que o céu escreveu antes mesmo de você nascer. A porta se fechou, mas o caminho se abriu. E esse caminho escolhido vai te levar para algo que você jamais imaginou. Porque o que Deus tem para você não cabe em portas pequenas. Ele precisou fechar para expandir. E agora que você entendeu isso, nada mais pode te parar.